Como vão todos que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo? Preparados para mais uma parábola? Hoje vamos estudar a parábola da semente que brota da terra, ou parábola da semente em germinação, ou simplesmente a parábola da espiga. Ela é encontrada no Evangelho de Marcos, capítulo 4, itens de 26 a 29, e aborda como acontece a trajetória evolutiva do ser espiritual até o seu despertar consciencial. Mas antes, vamos relaxar em nossas cadeiras, fechar os nossos olhos, fazer a prece que Jesus nos ensinou para nos colocar em sintonias com os bons espíritos e melhor entender as palavras de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Vamos às palavras de Jesus, que começa dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus, é como o homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota, cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, mais tarde os grãos enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou a hora da colheita. É uma parábola curta, com 4 versículos, porém muito profundos e retratam a trajetória do ser espiritual, da consciência do sono, onde esse ser olha para o seu exterior, até o despertar consciencial, quando o ser começa a olhar para o seu modo de ser, de agir e tenta melhorar o seu interior. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus de Caibar Schutter, diz: a terra é um prodígio de fecundidade. É dela que nos vem o alimento e, portanto, o corpo. É dela que nos vem a roupa. Tudo vem da terra. Ela produz a erva, faz brotar a espiga, faz nascer e amadurecer o fruto. E lançada a semente na terra, germina, cresce, sem se saber como. Já Rodolfo Galigares, no livro Parábolas Evangélicas, descreve a terra como um imenso laboratório, em cujo recesso os elementos da natureza passam pelos mais surpreendentes quimismos, convertendo-se em substâncias saborosas e nutritivas de que o homem necessita para a formação do seu corpo físico. Basta que a semente lhe seja deitada no seio bertoso para que, ao cabo de algum tempo, germine, cresça e frutifique. Impelida por uma força inteligente que escapa à compreensão humana, o germe se transforma em plântula. Essa, ao mesmo tempo que deita raízes, organiza a haste que fende a terra e vem saudar a luz. Aparece então aos olhos de todos, verde como a esperança. Vai se desenvolvendo, mais ou menos rapidamente, segundo sua espécie.
até que um dia surgem as espigas, nas quais afinal repontam os preciosos grãos. Depois é só esperar que amadureçam ao calor do sol, proceder à ceifa e recolher os frutos nos celeiros. A mesma força que determina os fenômenos da germinação, desenvolvimento e frutificação das plantas, fará também que o reino de Deus se instale na terra pelo triunfo do Evangelho. Do livro Parábolas Terapêuticas de Alírio Cerqueira, pergunta: o que é o reino dos céus? Em várias parábolas do Evangelho, Jesus nos fala do reino dos céus, do reino de Deus. O símbolo é referente ao processo evolutivo do ser espiritual, pela prática das virtudes. Buscar evoluir até a plenitude no caminho para o equilíbrio existencial. É sairmos da consciência de sono para a consciência desperta até nos tornarmos seres existenciais. É assim que nos aproximamos de Deus, pelo conhecimento da verdade até a angelitude, como exara a resposta 115 do Livro dos Espíritos. Esse processo de evolução é realizado pelo plantio do bem e do amor em nossos corações, o que gerará a felicidade plena. Todos nós estamos encarnados para edificar o reino de Deus dentro de nós. No livro Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita, Rafael Papa fala que Jesus compara o reino de Deus ao surpreendente processo da natureza. Existe uma intervenção externa, o lançamento da semente. Existem as condições da terra para nutrir essa semente. E existe um fluxo de desenvolvimento divino, uma força invisível aos olhos humanos que segue inexoravelmente ciclo após ciclo, até alcançar a plena realização. Em o Livro dos Espíritos encontraremos algumas informações que podem fornecer mais subsídios para a compreensão do presente objeto de estudo. Na questão 621, consta que a lei de Deus está inscrita na consciência. Portanto, o homem a priori tem em si mesmo as orientações para seguir as leis divinas. Ou seja, a semente do reino de Deus foi lançada no solo de cada consciência. Mas que parece ser tão difícil acessar essas leis. Porque o homem pode realizar coisas tão distantes do cumprimento dessas leis? Lembremos que o solo também tem seu papel na parábola. Ele precisa envolver a semente, acolhê-la, alimentá-la. A nossa consciência, enquanto solo da parábola, está em processo de desenvolvimento. Alguns solos são ressecados, outros possuem muita água. Não há condições adequadas para que as sementes germinem de pronto. Será necessário que os dias e as noites deem ensejo ao preparo da terra para posterior desenvolvimento da semente. Na questão 729 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: o homem colhe em si mesmo a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? A resposta dos Espíritos foi: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam os outros,
por meio do contato social. Há um processo, portanto, que rege o desenvolvimento do homem. Existe uma parte ativa, o fluxo natural incessante conduzindo à germinação da lei divina na consciência humana. A lei do progresso é lei de Deus e por isso todos os homens estão em processo de desenvolvimento, sem exceção. Há uma força atrativa conduzindo a criatura ao Criador, como a planta busca a luz do sol, num simbólico tropismo divino. O homem busca a luz de Deus, mesmo não sabendo disso. Ao comentar a parábola da semente, Caibar Schutel teve a oportunidade de afirmar: a força secreta que produz todas as transformações orgânicas também produz as transformações psíquicas. E de onde vem essa força, esse poder? De Deus. E embora os homens descurem dos seus deveres, assim como a semente se transforma em árvore, a semente do reino de Deus se transforma em reino de Deus, pela força do progresso incoercível que domina todas as coisas. Além do processo autônomo de desenvolvimento que faz parte da lei do progresso, a misericórdia divina impulsiona o desenvolvimento do ser, utilizando-se de recursos que podem acelerar a sua germinação, caso sejam aproveitados. Podemos chamar a atenção para tais recursos misericordiosos de adubos divinos. Em O Livro dos Espíritos, na questão 622, temos a informação de que todos os tempos Deus oportunizou a vinda à Terra dos homens com missão de revelar a lei divina. Espíritos superiores, com a tarefa de ajudar o progresso da humanidade. Tais enviados celestes são reveladores das mesmas leis que o homem traz na própria consciência, mas levam um certo tempo para compreender. Assim, os adubos podem aumentar a capacidade do solo em absorver vários elementos nutritivos e propiciar condições para a germinação da semente. Esses espíritos superiores, cuja centelha divina jaz desperta, podem aumentar a capacidade dos corações e mentes humanas em absorver a sabedoria e o amor divinos, para que a semente depositada em seu íntimo acelere o processo de maturação. Dentre os reveladores enviados em missão no plano terrestre, houve um excelso semeador das verdades celestes, aquele apontado pelos Espíritos na questão 625, como o tipo mais perfeito que já houve sobre a Terra. Jesus, o Cristo. Ao encarnar na Terra em missão, portador das sementes da Boa Nova e do adubo divino, Jesus respeitou os ciclos do dia e da noite, das estações, do amadurecimento dos corações humanos. Aguardou que, através das oportunidades reencarnatórias, o homem estivesse em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Nesse ponto é interessante notarmos que, em plano menor, cada homem possui também sua própria semeadura a realizar. Enquanto o solo da própria alma vai sendo trabalhado para a germinação da semente divina, a lei de cooperação oferece oportunidades, estendendo as mãos aos demais irmãos de caminhada. Ocorre que a grande maioria mal inicia a semeadura e logo anseia pela colheita. Considera os ciclos da natureza demorados e se impacientam com a demora do outro em modificar-se, amadurecer e frutificar. Se a colheita não chega dentro do esperado, experimenta um melindre,
Sente-se ferido no seu orgulho e se indaga se vale mesmo a pena continuar semeando. A terra por si mesma produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. No livro O Universo Maravilhoso das Parábolas, Eliane Alves Batista explica: tudo a seu tempo, no momento certo. A nossa evolução não se dá por etapas. Assim como a semente sofre a transformação gradual até a produção dos frutos, nós também teremos, pelo esforço próprio, que passar pelos processos que irão calcar em nós valores auridos no Evangelho de Jesus, sempre atual. Primeira semente arrebenta a casca. A nossa casca são os paradigmas obsoletos que abraçamos até agora, os quais precisam também ser dilacerados na terra escura e inculta dos nossos corações. Depois vemos ramos verdes, o verde da esperança com Jesus. A planta ergue suas ramificações para o alto, gravitando para a luz, buscando nutrir-se e aquecer-se à luz do sol. Jesus é o nosso sol. Copiemos o exemplo da planta. E, finalmente, vêm os frutos abundantes. Esses simbolizam as nossas obras, a nossa produção individual. O fruto sintetiza em si tudo que a planta possui. Ele revela sua origem. Jesus já dizia: uma árvore má não produz bons frutos. E quando o fruto já se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. Há tempo de plantar e tempo de colher. A ceifa corresponde à etapa final do longo processo. Só se colhe o fruto quando esse se apresenta maduro e bom para o consumo. Assim também ocorre conosco. A nossa postura será consolidada pelo esforço empreendido consoante as propostas renovadoras do Evangelho de Jesus. São frutos maduros produzidos a partir das potencialidades da semente lançada. São as nossas obras por pensamentos, palavras e atitudes. E para terminar, vamos citar o livro As Parábolas de Jesus, segundo a doutrina espírita, de Dharma Lúcia. Detalha melhor sobre a ceifa, sobre a colheita. Na última imagem do texto da parábola da semente, o momento da colheita podemos correlacionar com duas maneiras. A perspectiva individual como o momento da morte e do ponto de vista do progresso coletivo, com fases de evolução dos mundos. Encontramos no capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Espíritos: a alma não perde sua individualidade após a morte, ao retornar à vida eterna, que é a vida do mundo espiritual, porque a vida do corpo é transitória e passageira, e passa por um período de perturbação espiritual, onde não tem consciência de si mesmo logo após deixar o corpo. Ainda encontramos no capítulo 2, da quarta parte do estudo das penas e gozos futuros, onde lemos que todos temos intuição de uma vida pós-morte e, como consequência, da vida corporal. Um estudo completo e detalhado da vida futura foi feito por Allan Kardec no livro Céu e Inferno. E na Gênese de Allan Kardec, relata claramente
como ocorre a evolução do nosso planeta no capítulo 11, dos itens de 43 a 45. E na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Caminho da Luz, confirma todas essas colocações. No capítulo 3, item Um Mundo em Transições. Agora vamos vibrar para que o nosso planeta desperte para um desejo ardente pela paz, para o desenvolvimento do amor, levando a harmonia e uma maneira mais plena e feliz de viver. Vamos vibrar pelas nossas comunidades, pelas várias comunidades religiosas, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pelos hospitais, presídios, abrigos e para onde haja guerras por ignorância, orgulho e egoísmo. Vamos vibrar pelos nossos parentes, amigos e por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que nos tornemos mais pacíficos e sábios. E deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer aos nossos anjos guardiões que nos reuniram nesse estudo. Vamos agradecer a Jesus por nos deixar a boa nova, nos despertando a consciência para o nosso papel como ser criado que precisa evoluir para se aproximar do Criador. Vamos agradecer ao Pai, que tudo prevê e proporciona para a nossa felicidade. Quero agradecer a você. Se gostou, dê o seu like, faça um comentário, clique no sininho, pois todas as vezes que houver uma nova postagem, você receberá uma mensagem. Desejo a todos muita paz.